versículo 1. Repita comigo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Irmãos, eu digo que esse texto aqui, não vou, como eu disse, não vou tomar tempo, mas esse texto aqui fala de um conflito. Quando Davi assume o reino, uma das primeiras ações de Davi foi conquistar uma cidade para ser a capital de Israel, que até aquele momento, no governo de Saul, não existia. E Davi calculou e encontrou uma cidade que era uma cidade neutra. Ela não tinha domínio da nação de Israel, que era a intenção dele, era que não pensassem que ele estava privilegiando alguma tribo para colocar a cidade como capital. Então ele foi atrás de uma cidade que não pertencia a nenhuma das tribos. E ele encontrou uma cidade que estava sob o domínio dos jebuseus. E ela era central, ela estava dentro do território das tribos de Judá, mas não pertencia à tribo de Judá. E quando Davi se propôs a ir conquistar a cidade, os jebuseus mandaram um recado a Davi, dizendo, capítulo 5, versículo 6, e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos. Então, os jebuseus mandaram essa mensagem para Davi, dizendo que ele não entraria na cidade, exceto se ele se livrasse dos coxos e aleijados. Ou seja, os jebuseus estavam chamando os soldados de Davi de coxo e aleijado. Você só entra aqui se você mudar esse exército aí que você tem, porque para nós eles são coxos e aleijados. E isso marcou tanto Davi, que Davi disse assim, eu não vou entrar na cidade, mas qualquer dos meus que entrar na cidade e conquistar a cidade receberá galardão. Ele citou os coxos aleijados, que eles estavam chamando de coxos aleijados, assim, qualquer um que entrar. E aí foi festa, né? Invadiram a cidade, destruíram tudo, conquistaram tudo. E quando estava tudo destruído, aí Davi veio com muita calma e entrou na cidade sem fazer força. E quando ele pisou na cidade, ele fez um propósito, baseado nessa afronta, né? Quando ele pisou na cidade, ele disse assim: nessa cidade aqui nem entra coxo, nem entra aleijado. Por conta dessa afronta que fizeram, né? Ele fez esse propósito: nem entra coxo, nem aleijado. E isso ficou dito. O texto diz, né? Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz que nem cego, nem coxo entrará nessa cidade. Então isso foi um propósito. Mas irmãos, e assim foi. Isso foi, vigorou. Quando Davi já estava entronizado na cidade, que aí nós chegamos no versículo que nós lemos, já vou terminar agora. Então Davi se lembrou, quando ele estava sentado na cidade, no seu palácio, ele acordou um dia assim, e ele disse assim: há ainda alguém da casa de Saul que tenha sobrado, que eu possa lhe abençoar por amor de Jonatas? Então, o capítulo 9 e o versículo 2 diz assim: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Olha, agora diga comigo: aleijado de ambos os pés. Agora, aí está o conflito. O conflito foi porque Davi tinha jurado em seu propósito que na cidade de Jerusalém não entraria coxo nem aleijado. E por outro lado,
Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, comprometendo-se que enquanto ele estivesse vivo, a descendência de Jonatas seria abençoada por ele no seu reino. E o conflito está onde? Porque Davi chocou a aliança com o propósito. Mas naquele dia, Davi aprendeu uma lição. Davi descobriu que as alianças são superiores aos propósitos. As alianças são superiores aos propósitos. Os propósitos são pessoais, mas as alianças são conjuntas. Olha, irmãos, Davi aprendeu isso. Deus precisava ensinar isso a ele. Por quê? Porque Deus, ele não é Deus de propósito. Ele é Deus de aliança. Davi aprendeu mais na frente que Deus fez uma aliança com ele. Eis que faço uma aliança com meu servo Davi. Assim diz o Senhor, que se puderem invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, para que não haja sol da manhã, nem lua da noite, invalidarão assim a minha aliança que fiz com meu servo Davi, para que no seu trono se assente seus filhos e nunca falte quem se assente no seu trono como rei. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! E meus irmãos, se desse tempo a gente ia estender mais. Mas falando sobre quantos crentes que têm perdido alianças com Deus por causa de propósitos pessoais. Mas guarda essa mensagem nesta noite. A aliança é superior ao propósito.